Olá, pessoal! O vídeo de hoje é super curto e vai falar sobre superaquecimento e subresfriamento em sistemas de refrigeração comercial. Então, você está lá no seu dia a dia, colocando o sistema em marcha, fazendo a manutenção, avaliando, e surge a dúvida: opa, peraí, qual é o valor de superaquecimento e subresfriamento que eu devo utilizar nesse sistema comercial? E aí vem a dica de ouro. Antes de pensar nisso, você deve lembrar o seguinte: olha, este ajuste de superaquecimento e de subresfriamento deve ser feito somente quando o sistema está operando de forma estável, ou seja, não é ligar e já sair medindo. Você espera baixar a temperatura. Se tiver com a carga térmica prevista, melhor ainda, porque você consegue avaliar melhor a condição do sistema. E aí, então, enfim, fazer essa avaliação. Outra dica importante: ferramentas de qualidade. Utilizar boas ferramentas para você ter confiança na temperatura e pressão que está lendo. E por fim, fazer a instalação dessa ferramenta, né, aonde esse termômetro vai ser colocado, evitar que tenha sudação em volta dele, evitar que uma temperatura externa, né, um vento lateral, alguma coisa ali possa, né, se for uma unidade que está no ambiente externo, possa acabar atrapalhando nessa leitura. Então, proteger ali o sensor, garantir uma boa fixação para que este valor que você está lendo seja o mais adequado possível, seja o mais próximo do valor verdadeiro possível. Então, eu vou te falar três caminhos que você pode seguir. O primeiro deles, buscar informação no projeto do sistema. Se você não tem o projeto dos sistemas em mão, tentar informar essas informações no catálogo do fabricante. Né? Então, às vezes, o fabricante ali da unidade evaporadora, da unidade condensadora, com o código você consegue buscar o manual e no manual eventualmente vai ter informações para quais aquela capacidade de refrigeração foi calculada. Então, quem sabe é um bom caminho, um bom direcionador para você. Se nem isso resolve, aí a gente vai para valores empíricos, que são os que estão na literatura e os que, né, alguns que eu trouxe aqui para vocês. E claro, quando a gente usa valor empírico, você deve observar o sistema e verificar o seu comportamento, como é deixar ele ali. É um paciente que está ali em observação, até você ter certeza que o sistema está operando de forma segura e finalizar o seu atendimento. Então vamos lá. Informações do projeto do sistema. É a fonte mais preciosa de informação que nós teremos. Né? Então, um sistema que trabalha dentro da condição prevista pelo projetista, né, que preza pelas boas práticas de refrigeração, vai ser mais eficiente, porque espera-se que o projetista tenha feito esse sistema de forma, né, projetado para a situação mais eficiente possível e gastar menos energia. Claro que às vezes, né, a alteração no uso daquela prevista, então o projeto foi feito para um uso X e teve uma alteração prevista no projeto, então esses parâmetros eles devem ser recalculados. Houve alteração da carga térmica, houve alteração do padrão de abertura e fechamento da porta, de carregamento daquela câmara, daquele freezer, como é que funcionou? E aí, de acordo com as boas práticas, avaliar, né, então, qual é a nova carga térmica, qual é a temperatura que aquele sistema está funcionando, às vezes muda a temperatura de operação, e aí esse ajuste de, né, carga às vezes de fluido refrigerante, subresfriamento e superaquecimento deverá ser feito. E aí, o ideal é sempre buscar lá com o projetista, mas muitas vezes nós não temos um projeto dedicado, né? Muitas vezes acaba acontecendo de ser uma informação que a gente vai ter que buscar no catálogo do fabricante. E aí, quando eu venho com um produto pronto, né, em geral, um bom fabricante ele vai fornecer qual é a condição de superaquecimento e subresfriamento para determinada capacidade de refrigeração que está lá no catálogo. Né? A refrigeração é de 2.500 kcal por hora. Esse dado foi avaliado para uma temperatura de evaporação tal, uma condensação tal, com tal e tal superaquecimento e subresfriamento. Às vezes, o fabricante não é bem o fabricante do equipamento, ele apenas monta, né? Ele montou ali uma unidade condensadora com uma unidade evaporadora, colocou ali o invólucro, né? Muitas vezes é quem faz essa parte externa e não, no catálogo só aparece lá a capacidade, mas não aparece as informações de temperatura que nós precisamos saber para colocar o sistema em marcha, né? E não aparece esse parâmetro de superaquecimento e subresfriamento. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar o código da evaporadora, do compressor, lá da condensadora, e buscar o fabricante daquele componente. Provavelmente vai ter ali a capacidade de refrigeração para medida em determinada condição. Né, e aí, claro, né, às vezes o ajuste lá do manual vai indicar, olha, foi medido para tantos, por 4 graus Celsius de subresfriamento, mas se você mudar,
Se o subresfriamento for diferente, a capacidade muda, tem um ajuste, enfim. Então tem que observar esse tipo de informação. Esse aqui é um exemplo de um catálogo ali onde está, né, ele traz ali um modelinho, traz diferentes temperaturas de evaporação, diferentes temperaturas de condensação, isso é de uma unidade evaporadora. E ele traz ali no cantinho, olha, essas condições, né, foram feitas para um subresfriamento tal e um superaquecimento de tanto. Nem sempre nós encontramos, tá? E aí vem a questão que talvez alguns de vocês estavam esperando esse vídeo. Qual é o valor empírico, qual é o valor da literatura ali que eu devo utilizar quando eu não tenho nada disso, né? Então ali uma medida de dedão é, né, um superaquecimento útil para condicionador de ar, de compressor de alta pressão de retorno, eu vou utilizar ali mais ou menos 8 graus Celsius. Refrigeração de média temperatura, MVP, média pressão de retorno, 6 graus Celsius. Refrigeração de baixa temperatura, LBP, 3 graus Celsius. Se a gente lembrar lá do diagrama pH, quanto mais baixa a temperatura de evaporação, maior esforço que o meu sistema precisa fazer lá no compressor. E se eu usar um superaquecimento muito alto para essa refrigeração baixa, a minha temperatura de descarga lá na saída do compressor fica alta. Por isso que, conforme eu reduzo a temperatura, eu vou reduzindo o grau de superaquecimento, porque senão a temperatura lá na saída do compressor fica muito alta, ok? Subresfriamento, uma geladeira comercial leve, né, aquelas de expositor de bebida, alguma coisa nesse sentido, em torno de 3. Câmaras frias, de 3 a 6, vai depender muito da situação, né? Acima de 10 graus é um subresfriamento muito alto. Então vai variar, quer dizer que está com muito fluido refrigerante, ou então eu estou com um gás não condensável ali no meu sistema, preciso avaliar. É uma série ali de fatores para serem avaliados. Esses valores, gente, eu peguei da literatura, tá? Se você tiver outros dados da sua prática, coloca aqui no vídeo, vamos ajudar os colegas, porque isso faz nós termos os sistemas mais eficientes, gastarmos menos energia e assim preservarmos melhor o ambiente. Último lembrete da dica de ouro. Ajuste superaquecimento e subresfriamento quando o sistema está operando de forma estável, com a carga térmica prevista. Utilize equipamentos confiáveis e coloque a instalação desses equipamentos de forma correta, de acordo com as boas práticas, para garantir que você tenha confiança no valor que está lendo. Pessoal, a aula de hoje foi essa, bons estudos e nos vemos por aí!